O que acontece quando Deus decide mudar sua vida financeira? Napoleon Hill. Existe um momento na vida em que tudo parece estar desmoronando ao mesmo tempo. As portas se fecham, as pessoas se afastam, os planos atrasam, as oportunidades desaparecem. E por mais que você ore, trabalhe e tente entender o que está acontecendo, parece que Deus ficou em silêncio. Mas e se eu te dissesse que justamente nesse momento algo extraordinário está acontecendo nos bastidores da sua vida? E se a fase mais difícil que você está enfrentando não for um sinal de abandono, mas um sinal de preparação? Poucas pessoas entendem isso. Antes das maiores transformações financeiras da história, antes das grandes conquistas, antes das fortunas serem construídas, existiu um período de incerteza. Um período onde não havia garantias. Um período onde a única opção era continuar avançando. Napoleon Hill estudou milhares de pessoas bem-sucedidas e percebeu um padrão que se repetia constantemente. Quase todas elas enfrentaram uma derrota temporária pouco antes da grande virada. E isso não acontece por acaso, porque existe algo que Deus precisa remover antes de entregar algo maior. Existe uma preparação invisível, uma limpeza de caminho, uma transformação interior. E hoje você vai entender por que isso acontece. Mas antes, já deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: "Eu estou sendo preparado". Essa simples declaração pode fortalecer sua mente para aquilo que está chegando. Agora, preste muita atenção. Existe uma história antiga que atravessou séculos e carrega uma das maiores lições sobre prosperidade, fé e compromisso absoluto. A história de queimar os navios. Quando o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou ao México com seus homens, eles estavam diante de uma missão aparentemente impossível. O exército inimigo era muito maior. O território era desconhecido. Os riscos eram enormes. E muitos soldados carregavam secretamente um plano de fuga. Se algo desse errado, voltariam para os navios e retornariam para casa. Mas Cortés fez algo que chocou todos. Ele ordenou que os navios fossem queimados. Sim, os próprios navios que poderiam levá-los de volta. De repente não existia mais plano B, não existia mais caminho de retorno, não existia mais segurança. Agora havia apenas uma direção: avançar, vencer, ou perecer tentando. E aqui está a pergunta que pode mudar sua vida hoje. E se Deus estiver queimando alguns navios na sua vida? E se as portas fechadas que tanto te machucaram forem navios sendo queimados? E se as pessoas que foram embora forem navios sendo queimados? E se aquele negócio que não deu certo, aquela oportunidade perdida, aquela rejeição inesperada, forem apenas formas de Deus eliminar rotas de fuga que impediam você de viver seu verdadeiro propósito? Porque muitas vezes queremos prosperidade, mas também queremos manter nossas zonas de conforto. Queremos abundância, mas também queremos continuar presos aos velhos hábitos. Queremos crescer, mas sem abandonar aquilo que nos mantém pequenos. E é exatamente aí que Deus começa a agir. Antes da prosperidade financeira chegar, Deus frequentemente remove as alternativas que nos impedem de avançar. É por isso que tantas pessoas interpretam incorretamente o período de preparação. Elas enxergam perda, mas Deus está criando foco. Elas enxergam fracasso, mas Deus está desenvolvendo força. Elas enxergam atraso, mas Deus está alinhando o momento certo. Quando Deus decide mudar sua vida financeira, a primeira transformação não acontece na sua conta bancária, acontece na sua mente, porque a riqueza sustentável sempre nasce primeiro dentro da pessoa.
Antes do dinheiro chegar, a mentalidade precisa estar pronta para recebê-lo. E é exatamente nesse processo que muitos desistem. Eles veem os navios queimando, sentem medo, sentem insegurança, sentem vontade de voltar atrás. Mas quem permanece firme descobre algo extraordinário. Descobre que Deus nunca remove algo sem preparar algo melhor. Descobre que cada perda tinha um propósito. Descobre que cada obstáculo escondia uma direção. E descobre que aquilo que parecia destruição era, na verdade, preparação para uma nova fase. Se esta mensagem está falando com você, considere fazer parte da nossa área de membros. Ali, compartilhamos conteúdos profundos para fortalecer sua mentalidade, sua fé e sua caminhada rumo à prosperidade. E continue assistindo, porque o que você vai ouvir agora pode explicar exatamente por que sua vida parece tão diferente nos últimos meses. Os sinais que aparecem. Quando a virada está próxima. Existe algo curioso que acontece antes das maiores mudanças financeiras. Não é o dinheiro que aparece primeiro. Não é a oportunidade perfeita. Não é o reconhecimento. O primeiro sinal quase sempre é interno. Você começa a sentir que já não pertence ao lugar onde está. As conversas antigas perdem o sentido. Os hábitos que antes pareciam normais começam a incomodar. As distrações deixam de ser atraentes. É como se algo dentro de você estivesse sendo reposicionado. E isso não acontece por acaso, porque Deus nunca muda apenas as circunstâncias. Ele muda a pessoa antes de mudar a realidade. Napoleon Hill dizia que toda conquista começa com um desejo ardente. Mas poucas pessoas percebem que esse desejo muitas vezes nasce durante períodos de desconforto. Quando você está satisfeito demais, raramente muda. Quando tudo está fácil, raramente cresce. Por isso, Deus permite certas temporadas, não para destruir você, mas para despertar uma versão mais forte. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez a inquietação que você sente seja um chamado. Talvez o desconforto seja um empurrão divino. Talvez aquilo que parece confusão seja apenas a preparação para uma clareza que ainda não chegou. Muitas pessoas interpretam mal essa fase. Pensam que estão perdidas. Pensam que fracassaram. Pensam que fizeram algo errado. Mas, na verdade, estão passando pelo processo que antecede quase toda grande transformação. Observe os grandes vencedores. Antes da prosperidade vieram os testes. Antes da abundância vieram as dúvidas. Antes da conquista vieram as renúncias. Antes da riqueza vieram os sacrifícios. Nenhuma história de sucesso verdadeiro foi construída apenas com momentos fáceis. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas abandona seus sonhos. Elas confundem resistência com derrota, confundem atraso com negação, confundem preparação com fracasso. Mas existe uma diferença enorme entre estar sendo rejeitado e estar sendo redirecionado. Quando Deus fecha uma porta, muitas vezes Ele está impedindo você de entrar em algo menor do que aquilo que preparou. Você olha para uma oportunidade perdida. Deus olha para uma armadilha evitada. Você vê uma demora. Deus vê um alinhamento. Você vê um obstáculo. Deus vê treinamento. E quanto mais cedo você compreender isso, mais rápido sua mente encontrará paz. Porque a prosperidade não nasce da ansiedade. Ela nasce da confiança, nasce da disciplina. Nasce da capacidade de continuar avançando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Foi exatamente isso que aconteceu com inúmeros empresários que construíram fortunas. Durante anos, ninguém acreditava neles. Durante anos, foram criticados. Durante anos, ouviram que seus sonhos eram impossíveis. Mas eles continuaram. Porque aprenderam algo poderoso. A opinião dos outros não determina seu destino. Sua fé determina. Sua disciplina determina.
Sua perseverança determina. E existe outro sinal extremamente forte de que a virada está próxima. As distrações começam a ser removidas. Pessoas que consumiam sua energia desaparecem. Parcerias sem propósito terminam. Relacionamentos superficiais se afastam. Algumas amizades simplesmente deixam de existir. E isso dói, porque ninguém gosta de perder pessoas. Mas às vezes Deus precisa esvaziar determinados espaços para que algo maior possa ocupar esse lugar. Você não consegue receber uma nova estação carregando tudo da estação anterior. É por isso que certas despedidas são necessárias. É por isso que certos encerramentos são inevitáveis. É por isso que alguns ciclos precisam terminar. A prosperidade verdadeira exige espaço. E Deus sabe exatamente o que precisa ser removido para criar esse espaço. Talvez você esteja tentando segurar algo que Deus já decidiu liberar. Talvez esteja insistindo em uma porta que Deus já fechou. Talvez esteja olhando para trás quando deveria estar olhando para frente. Lembre-se da história dos navios queimados. Depois que os navios foram destruídos, não havia mais retorno. A única opção era avançar. E talvez Deus esteja conduzindo você para esse mesmo nível de compromisso. Um ponto onde você finalmente decide parar de negociar com seus sonhos, parar de negociar com seu propósito, parar de negociar com sua missão. Porque quando uma pessoa decide avançar sem reservas, algo extraordinário acontece. Sua energia muda, seu foco muda, sua mentalidade muda, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, seu destino começa a mudar também. Se você observar atentamente, perceberá que a maioria das pessoas nunca alcança a prosperidade porque vive dividida. Metade acredita, metade duvida, metade avança, metade recua, metade sonha, metade tem medo. Mas os grandes resultados surgem quando existe alinhamento completo. Quando mente, coração, fé e ação caminham na mesma direção. E é exatamente isso que Deus está construindo dentro de você neste momento. Uma pessoa preparada, uma pessoa forte, uma pessoa disciplinada, uma pessoa capaz de sustentar a prosperidade quando ela chegar. Porque receber riqueza é fácil, difícil é permanecer preparado para administrá-la. E Deus está mais preocupado com aquilo que você vai se tornar do que com aquilo que você vai receber. Por isso, a preparação vem antes da recompensa. Por isso, a disciplina vem antes da abundância. Por isso, o crescimento interior vem antes do crescimento financeiro. E aqueles que entendem essa verdade conseguem permanecer firmes mesmo quando tudo parece demorado. Porque sabem que o relógio de Deus nunca atrasa. Sabem que cada etapa tem um propósito. Sabem que cada desafio está produzindo algo maior. E sabem que a virada acontece justamente quando a maioria já teria desistido. Quando Deus começa a alinhar tudo em silêncio. Existe um momento muito específico na jornada da prosperidade. Um momento que passa despercebido pela maioria das pessoas. Nada mudou por fora, mas tudo começou a mudar por dentro. É como uma semente de bambu. Durante anos ela permanece escondida debaixo da terra. Você olha para o solo e não vê nada. Nenhum crescimento, nenhum resultado, nenhuma evidência. Mas enquanto todos acreditam que nada está acontecendo, uma estrutura gigantesca está sendo construída em silêncio. As raízes estão se fortalecendo, a base está sendo criada, a sustentação está sendo preparada. E então, quando chega o momento certo, aquilo que ficou invisível durante anos cresce em poucos meses. A vida financeira funciona exatamente assim. Muitas pessoas querem o crescimento rápido, mas ignoram a construção invisível, querem os frutos, mas rejeitam as raízes, querem a colheita.
mas evitam o plantio. E é justamente nesse ponto que Deus separa aqueles que apenas desejam prosperidade daqueles que realmente estão preparados para recebê-la. Porque prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é capacidade, é maturidade, é sabedoria, é autocontrole, é visão, é disciplina. Imagine receber milhões de reais sem possuir equilíbrio emocional. Imagine receber grandes oportunidades sem possuir responsabilidade. Imagine receber abundância sem possuir direção. A própria riqueza poderia se transformar em destruição. Por isso Deus trabalha primeiro no caráter, primeiro na mente, primeiro na visão, primeiro na disciplina, depois nas circunstâncias. Napoleon Hill ensinava que a riqueza começa através de um estado mental, e isso explica por que duas pessoas podem receber exatamente a mesma oportunidade e obter resultados completamente diferentes. Uma prospera, a outra fracassa. A diferença não está na oportunidade, está na preparação, e talvez essa seja a maior mensagem deste vídeo. Você não está apenas esperando a prosperidade também está esperando você, esperando sua evolução, esperando sua transformação, esperando sua maturidade, esperando sua decisão definitiva. Porque existe algo poderoso que acontece quando uma pessoa para de buscar desculpas. Ela começa a enxergar possibilidades. Quando para de reclamar, começa a encontrar soluções. Quando para de alimentar o medo, começa a desenvolver coragem. E quando para de olhar apenas para os problemas, começa a perceber as oportunidades escondidas. É nesse ponto que as sincronicidades começam a aparecer. Você encontra a pessoa certa, lê a mensagem certa, escuta a palavra certa, descobre uma ideia que muda tudo, recebe uma orientação inesperada, uma conexão surge, uma oportunidade aparece, uma porta começa a se abrir, e muitas vezes parece coincidência. Mas quem vive pela fé sabe que não existe coincidência. Existe alinhamento, existe direção, existe propósito, existe a mão de Deus organizando detalhes que você ainda não consegue enxergar. O interessante é que essas oportunidades quase nunca chegam vestidas de riqueza. Elas chegam vestidas de trabalho, vestidas de responsabilidade, vestidas de desafios, vestidas de crescimento. Por isso tantas pessoas deixam passar a própria bênção, porque procuram algo fácil, enquanto Deus oferece algo transformador. A oportunidade que muda uma vida raramente parece confortável. Ela exige coragem, exige movimento, exige ação, exige decisão. Foi assim com os grandes construtores, foi assim com os grandes empresários, foi assim com os grandes líderes, e será assim com você. O medo ainda pode existir, mas ele não controla mais suas escolhas. A dúvida ainda pode aparecer, mas ela não determina mais suas decisões. Os obstáculos ainda podem surgir, mas eles já não têm poder para parar seu avanço, porque existe uma enorme diferença entre sentir medo e ser dominado pelo medo. A pessoa preparada continua caminhando, continua acreditando, continua construindo, continua aprendendo, continua evoluindo, mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém acredita. E é exatamente nesse período que Deus observa algo importante: a sua fidelidade, sua capacidade de continuar quando não existem garantias, sua capacidade de plantar sem ver a colheita, sua capacidade de permanecer firme durante a espera, porque a espera revela quem você realmente é. Na abundância, qualquer pessoa agradece. Na vitória, qualquer pessoa celebra. Mas durante a preparação, apenas os comprometidos permanecem. E são esses que recebem as maiores transformações. Talvez você esteja vivendo agora um dos períodos mais decisivos da sua vida.
Talvez Deus esteja observando sua reação diante dos desafios. Talvez esteja fortalecendo sua estrutura interior. Talvez esteja preparando você para administrar algo muito maior do que imagina. Por isso, não interprete esta fase como um sinal de derrota. Não interprete esta fase como abandono. Não interprete esta fase como fracasso. Você pode estar muito mais próximo da virada do que imagina, muito mais próximo da resposta do que pensa, muito mais próximo da prosperidade do que consegue enxergar. Porque quando Deus decide mudar a vida financeira de uma pessoa, primeiro ele transforma a pessoa, depois transforma a realidade. Primeiro, fortalece a mente. Depois, amplia os recursos. Primeiro, aumenta a visão. Depois, aumenta os resultados. E aqueles que entendem esse princípio deixam de viver apenas por aquilo que veem. Passam a viver pelaquilo que acreditam. Passam a agir pela fé. Passam a construir mesmo sem garantias. Passam a avançar mesmo sem certezas. E é justamente aí que o impossível começa a se tornar possível. Os últimos sinais, antes da grande virada financeira. Existe algo que quase ninguém percebe. Os sinais mais fortes de que a prosperidade está chegando não aparecem na sua conta bancária. Eles aparecem na sua mente, porque toda grande transformação financeira acontece duas vezes. Primeiro no invisível, depois no visível. Primeiro dentro de você, depois ao seu redor. E quando Deus está prestes a mudar sua vida financeira, alguns sinais começam a surgir com intensidade. O primeiro deles é a clareza. De repente você percebe que não pode mais viver do mesmo jeito. Você começa a enxergar desperdícios que antes ignorava. Começa a identificar hábitos que roubavam seu tempo. Começa a perceber pensamentos que sabotavam seus resultados. Aquilo que antes parecia normal, agora incomoda, porque Deus está refinando sua visão. Está ensinando você a enxergar como alguém preparado para prosperar. O segundo sinal é a disciplina. Você para de depender apenas da motivação. Começa a agir mesmo quando não está com vontade. Começa a cumprir compromissos mesmo nos dias difíceis. Começa a fazer o que precisa ser feito, sem esperar sentir vontade primeiro. E isso muda tudo. Porque a riqueza raramente é construída por explosões de entusiasmo. Ela é construída por pequenas ações repetidas durante muito tempo. Napoleon Hill dizia que o sucesso é resultado de hábitos consistentes. E Deus utiliza exatamente esse processo para fortalecer você. Enquanto muitos estão procurando atalhos, Deus está construindo fundamentos. Enquanto muitos querem resultados rápidos, Deus está formando alguém capaz de sustentar resultados permanentes. O terceiro sinal é que o medo começa a perder força. Não porque desaparece completamente, mas porque sua fé começa a crescer mais rápido do que suas dúvidas. Você ainda sente receio, ainda enfrenta incertezas, ainda tem perguntas sem resposta, mas continua avançando, e isso é poderoso, porque coragem não significa ausência de medo. Coragem significa continuar apesar dele. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles soldados depois que os navios foram queimados. O medo continuava ali, o risco continuava ali, os desafios continuavam ali. Mas a decisão já havia sido tomada. Eles não voltariam atrás. E quando uma pessoa chega a esse nível de comprometimento, algo extraordinário acontece. O universo parece responder. As oportunidades começam a surgir. As conexões certas aparecem. As ideias se tornam mais claras. As soluções começam a substituir os problemas. Não porque a sorte apareceu, mas porque sua mente finalmente está alinhada com seu propósito. Muitas pessoas oram por prosperidade, mas poucas estão preparadas para agir quando a oportunidade surge. Pedem mudança, mas resistem à transformação.
pedem crescimento, mas fogem da responsabilidade. Pedem abundância, mas mantêm hábitos de escassez. E é por isso que Deus trabalha primeiro no interior. Porque quando a oportunidade finalmente chegar, você precisará estar pronto. Imagine um agricultor. Ele não planta hoje esperando colher amanhã. Ele compreende o processo, compreende as estações, compreende que existe um tempo para preparar a terra, um tempo para plantar, um tempo para cuidar e um tempo para colher. A maioria das pessoas abandona o campo durante o período em que nada parece acontecer, mas os vencedores permanecem, continuam regando, continuam cuidando, continuam acreditando e então chega o dia da colheita. A mesma terra que parecia vazia, agora produz abundância. A mesma terra que parecia improdutiva, agora entrega frutos. A mesma terra que parecia silenciosa, agora revela tudo o que estava sendo construído em segredo. Talvez sua vida esteja exatamente nesse ponto. Talvez você esteja olhando para uma terra que parece vazia. Talvez esteja observando resultados que ainda não apareceram. Talvez esteja se perguntando se todo o esforço vale a pena. E a resposta é sim. Vale a pena continuar. Vale a pena acreditar. Vale a pena permanecer fiel ao propósito que Deus colocou em seu coração. Porque nenhuma oração sincera é ignorada. Nenhum esforço consistente é desperdiçado. Nenhuma semente plantada com fé deixa de produzir frutos. Pode não acontecer no seu tempo, mas acontecerá no tempo certo. E quando a virada finalmente chegar, você compreenderá algo que hoje talvez ainda não consiga enxergar. Cada porta fechada teve um propósito. Cada atraso teve uma razão. Cada rejeição trouxe proteção. Cada dificuldade trouxe fortalecimento. Cada perda eliminou algo que não poderia acompanhar você para a próxima fase. E então, você olhará para trás e perceberá que Deus esteve trabalhando o tempo inteiro. Nos dias bons, nos dias difíceis, nas vitórias, nas derrotas temporárias, nos momentos de certeza e também nos momentos de dúvida, porque o plano nunca foi apenas entregar prosperidade financeira. O plano era transformar você na pessoa capaz de administrá-la. O plano era construir uma mente forte, uma fé inabalável, uma disciplina consistente, uma visão clara, uma confiança que não depende das circunstâncias. E quando essas qualidades estão presentes, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade. Ela se torna uma consequência natural. Por isso, continue avançando, continue acreditando, continue aprendendo, continue crescendo, continue plantando, continue construindo, porque os navios já ficaram para trás. O caminho de volta não existe mais. E talvez essa seja a melhor notícia que você poderia receber, porque significa que Deus não está preparando você para retornar ao passado. Ele está preparando você para viver algo muito maior do que tudo aquilo que deixou para trás. Eis a decisão que separa os escolhidos dos que desistem. Existe um momento em toda a jornada de prosperidade em que Deus coloca diante da pessoa uma escolha silenciosa, uma escolha que ninguém vê, uma escolha que não aparece nas redes sociais, uma escolha que não recebe aplausos, mas que determina todo o futuro, a decisão de continuar. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não perde para a falta de talento, não perde para a falta de oportunidades, não perde para a falta de inteligência, perde para o cansaço, perde para o desânimo, perde porque abandona o campo poucos metros antes da colheita. Napoleon Hill observou isso durante décadas. Muitos homens e mulheres desistiam exatamente quando estavam mais próximos do sucesso. Eles interpretavam a última resistência como um sinal para parar, quando na verdade era apenas a última barreira antes da conquista. Pense nos mineradores que procuravam ouro. Muitos cavaram durante meses, alguns durante anos.
mas desistiram poucos metros antes de encontrar a maior reserva. Mais tarde, outra pessoa chegou. Cavou um pouco mais e encontrou a riqueza que estava esperando logo adiante. A diferença não foi sorte, a diferença foi persistência. E talvez Deus esteja ensinando exatamente isso para você agora. Talvez a sua maior batalha não seja financeira, talvez seja mental, talvez seja espiritual. Talvez seja a batalha para permanecer firme quando tudo parece demorado. Porque o inimigo dos seus sonhos raramente aparece como fracasso. Ele aparece como desânimo, como distração, como procrastinação, como dúvida, como a voz que diz: talvez isso não seja para você. Talvez seja melhor desistir. Talvez você esteja sonhando alto demais. Mas existe outra voz, mais silenciosa, mais profunda, a voz que Deus colocou dentro de você, a voz que continua acreditando, a voz que continua enxergando possibilidades, a voz que se recusa a abandonar a missão. E quanto mais você alimenta essa voz, mais forte ela se torna. Por isso é tão importante controlar seus pensamentos. A maioria das pessoas não percebe que está construindo sua própria prisão mental. Todos os dias, repetem pensamentos de escassez, pensamentos de medo, pensamentos de derrota, pensamentos de limitação. E então se perguntam por que a realidade continua igual. Napoleon Hill ensinava que aquilo que domina a mente tende a se manifestar na realidade. E essa é uma das razões pelas quais Deus trabalha tanto na renovação da mente. Porque uma mente renovada produz decisões renovadas. Decisões renovadas produzem ações renovadas. Ações renovadas produzem resultados renovados. Tudo começa dentro. Sempre começa dentro. É por isso que a preparação para a prosperidade muitas vezes parece invisível. Você não vê a transformação acontecendo, mas ela está acontecendo. A cada dia que você escolhe acreditar, a cada dia que você escolhe agir, a cada dia que você escolhe continuar, algo está sendo fortalecido, algo está amadurecendo, algo está crescendo. E chegará um momento em que essa transformação interna ficará impossível de esconder, porque aquilo que acontece dentro de você inevitavelmente começa a aparecer fora de você. Suas palavras mudam, sua postura muda, sua energia muda, sua confiança muda, sua visão muda. E as oportunidades começam a reconhecer essa mudança. As pessoas certas começam a perceber essa mudança. Os ambientes começam a responder a essa mudança, porque você já não é mais a mesma pessoa. Você foi preparado, você foi refinado, você foi fortalecido. E isso nos leva a uma das maiores verdades sobre prosperidade. Deus raramente entrega grandes responsabilidades para pessoas despreparadas. Primeiro, Ele ensina fidelidade no pouco. Depois, entrega o muito. Primeiro, ensina administração. Depois, entrega abundância. Primeiro, ensina disciplina. Depois, entrega expansão. Primeiro, ensina sabedoria. Depois, entrega recursos. E aqueles que entendem esse princípio param de reclamar do processo, passam a valorizá-lo, porque compreendem que cada desafio está construindo algo essencial. Cada obstáculo está desenvolvendo uma habilidade. Cada dificuldade está fortalecendo um músculo espiritual. Cada atraso está preparando um avanço muito maior. Por isso, não despreze esta fase. Não despreze os dias comuns. Não despreze os pequenos progressos. Não despreze as pequenas vitórias. Grandes impérios foram construídos através de pequenas ações repetidas diariamente. Grandes fortunas nasceram de decisões aparentemente simples. Grandes transformações começaram com passos pequenos. E a sua história pode estar seguindo exatamente esse caminho. Talvez você ainda não consiga enxergar, talvez ainda não existam evidências suficientes, talvez ainda existam dúvidas, mas Deus não trabalha apenas através daquilo que você vê.
Ele trabalha através daquilo que está sendo preparado nos bastidores, enquanto você dorme, enquanto trabalha, enquanto ora, enquanto espera, enquanto continua avançando. E quando o momento certo chegar, tudo aquilo que parecia desconectado fará sentido. Cada experiência, cada desafio, cada perda, cada aprendizado, cada porta fechada, cada navio queimado, tudo terá contribuído para colocar você exatamente onde precisava estar, porque Deus não desperdiça nenhuma etapa da jornada, nenhuma. E é por isso que aqueles que permanecem firmes acabam testemunhando coisas que os desistentes jamais verão. O momento exato em que a virada começa. Agora chegamos ao ponto que talvez você tenha esperado durante todo este vídeo. Como saber que a virada está realmente próxima? Como identificar que Deus está prestes a mover algo importante na sua vida financeira? A maioria das pessoas acredita que a virada começa quando o dinheiro aparece. Mas isso não é verdade. A virada começa muito antes. Ela começa quando você para de depender das circunstâncias para manter sua fé. Esse é o sinal. Quando você consegue continuar acreditando mesmo sem provas. Quando consegue continuar trabalhando mesmo sem reconhecimento. Quando consegue continuar avançando mesmo sem garantias. Algo mudou, algo amadureceu, algo foi construído dentro de você. E é exatamente nesse momento que Deus começa a confiar responsabilidades maiores. Porque agora você não está sendo movido apenas por emoção. Está sendo movido por convicção. Existe uma enorme diferença. A emoção varia, a convicção permanece. A emoção sobe e desce. A convicção continua caminhando. A emoção depende do ambiente. A convicção depende do propósito. E quando uma pessoa alcança esse nível, ela se torna praticamente imparável. Porque sua força já não vem apenas dos resultados. Sua força vem daquilo que acredita. Sua força vem daquilo que sabe. Sua força vem da certeza de que Deus está conduzindo cada passo. Observe sua própria vida. Talvez existam áreas onde você já mudou completamente. Talvez desafios que antes destruiriam sua paz hoje não tenham mais o mesmo poder. Talvez críticas que antes paralisavam você hoje não afetem mais suas decisões. Talvez medos que antes controlavam seus movimentos hoje tenham perdido força. Isso não aconteceu por acaso. Isso é crescimento, isso é preparação, isso é fortalecimento. E é exatamente por isso que tantas pessoas não reconhecem o momento da virada. Porque estão procurando uma mudança externa. Enquanto Deus está celebrando uma transformação interna. A mudança interior sempre acontece primeiro. Sempre. Antes do agricultor colher, a semente já foi transformada. Antes da árvore produzir frutos, as raízes já foram fortalecidas. Antes do edifício aparecer, a fundação já foi construída. E antes da prosperidade financeira se manifestar, a mente da prosperidade já foi formada. Talvez, neste exato momento, Deus esteja dizendo algo para você. Talvez esteja dizendo: você está mais preparado do que imagina. Você está mais forte do que acredita. Você está mais próximo do que pensa. Porque muitas vezes a distância entre a dificuldade e a vitória é menor do que parece. A distância entre a preparação e a recompensa é menor do que parece. A distância entre a espera e a manifestação é menor do que parece. Mas somente aqueles que permanecem conseguem descobrir isso. Somente aqueles que continuam avançando conseguem testemunhar isso. É por isso que você não pode abandonar seu propósito. Não pode negociar seus sonhos. Não pode permitir que um momento difícil determine o destino de toda a sua vida. Lembre-se da história dos navios queimados. Depois que os navios desapareceram nas chamas, não existia retorno. Não existia plano B. Não existia alternativa. Somente a missão. Somente o objetivo. Somente a conquista.
E talvez Deus esteja conduzindo você exatamente para esse lugar. Um lugar onde a fé se torna maior do que o medo. Um lugar onde a visão se torna maior do que os obstáculos. Um lugar onde o propósito se torna maior do que as dificuldades. Porque é nesse lugar que as grandes transformações acontecem. É nesse lugar que os grandes vencedores são formados. É nesse lugar que a prosperidade encontra terreno fértil para crescer. Agora, preste atenção na parte mais importante de todo este vídeo. Se você quer acelerar sua preparação para a prosperidade, precisa colocar em prática algumas decisões imediatamente. Primeiro, proteja sua mente. Pare de alimentar pensamentos que enfraquecem sua fé. Pare de repetir histórias de fracasso. Pare de declarar escassez sobre sua vida. Aquilo que você alimenta, cresce. Segundo, mantenha disciplina diária. Mesmo quando não houver motivação. Mesmo quando não houver aplausos. Mesmo quando ninguém estiver observando. A disciplina cria resultados que a motivação jamais conseguirá produzir sozinha. Terceiro, haja apesar do medo. Não espere coragem perfeita. Não espere confiança absoluta. Não espere todas as respostas. Comece com aquilo que possui hoje. A ação gera clareza. A clareza gera confiança. A confiança gera crescimento. Quarto, permaneça fiel ao propósito. Nem toda oportunidade merece sua atenção. Nem toda proposta merece seu tempo. Nem todo caminho leva ao destino que Deus preparou. Aprenda a dizer não para aquilo que afasta você da missão. Quinto, desenvolva gratidão. Mesmo antes da manifestação, mesmo antes da colheita, mesmo antes da resposta. A gratidão fortalece sua conexão com aquilo que está sendo preparado e cria uma mentalidade capaz de reconhecer oportunidades que outras pessoas ignoram. Porque a verdade é simples. A prosperidade não é um acidente. Ela é consequência. Consequência da fé aplicada. Consequência da disciplina. Consequência da persistência. Consequência da preparação. Consequência da decisão de continuar quando a maioria já desistiu. E talvez seja exatamente por isso que você chegou até este ponto do vídeo. Talvez Deus quisesse lembrar você de algo que nunca deveria esquecer. Sua história ainda não terminou. Seu melhor capítulo ainda não foi escrito. Sua maior vitória ainda não aconteceu. Sua maior colheita ainda não chegou. Sua maior oportunidade ainda pode estar à frente. E tudo aquilo que você enfrentou até aqui pode estar servindo apenas como preparação para algo muito maior do que consegue imaginar. O final que pode mudar sua vida para sempre. Se existe uma mensagem que você deve guardar deste vídeo, é esta. Deus não desperdiça dor. Deus não desperdiça lágrimas. Deus não desperdiça espera. Deus não desperdiça derrotas temporárias. Tudo aquilo que você viveu possui um propósito maior do que consegue enxergar agora. Talvez existam momentos da sua história que ainda não fazem sentido. Orações que pareciam não ser respondidas. Portas que nunca se abriram. Pessoas que foram embora sem explicação. Oportunidades que desapareceram. Planos que fracassaram. Sonhos que pareciam perdidos. Mas imagine olhar para trás daqui a alguns anos. Imagine enxergar toda a estrada percorrida. Imagine perceber que cada obstáculo estava posicionando você exatamente onde precisava estar. Imagine descobrir que aquilo que parecia um atraso era proteção. Que aquilo que parecia rejeição era direção. Que aquilo que parecia perda era libertação. Porque muitas vezes Deus remove o que você está segurando para entregar aquilo que você realmente precisa. E esse processo raramente é confortável. A águia precisa enfrentar a tempestade para alcançar alturas maiores. O diamante precisa suportar pressão para revelar seu valor. O ouro precisa passar pelo fogo para alcançar pureza.
E o ser humano precisa atravessar períodos de preparação para sustentar níveis maiores de prosperidade. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez Deus esteja fortalecendo sua mente, fortalecendo sua fé, fortalecendo sua disciplina, fortalecendo sua visão, fortalecendo sua capacidade de administrar aquilo que está por vir. Porque a prosperidade verdadeira não é apenas possuir recursos, é possuir estrutura para mantê-los, é possuir sabedoria para multiplicá-los, é possuir equilíbrio para administrá-los. E Deus está construindo tudo isso dentro de você, neste exato momento. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando sente que nada está acontecendo, mesmo quando parece que está caminhando sozinho, você não está sozinho. Existe um propósito em andamento, existe uma preparação acontecendo. Existe uma transformação silenciosa sendo construída. E talvez a maior prova disso seja o fato de você ainda estar aqui. Você caiu e continuou. Você foi criticado e continuou. Você sentiu medo e continuou. Você enfrentou perdas e continuou. Você enfrentou dúvidas e continuou. Você enfrentou obstáculos e continuou. E isso revela algo poderoso. Você não desistiu, e quem não desiste frequentemente presencia milagres que os desistentes jamais conhecerão. Por isso, não permita que uma estação difícil defina toda a sua história. Não permita que um capítulo determine o livro inteiro. Não permita que um atraso faça você abandonar uma promessa. Sua história ainda está sendo escrita. Seu futuro ainda está sendo preparado. Sua colheita ainda está amadurecendo. Seu momento ainda está chegando. Talvez mais perto do que imagina. Muito mais perto do que imagina. Porque quando Deus decide mudar a vida financeira de alguém, Ele primeiro transforma a pessoa. Depois, transforma as circunstâncias. Primeiro, fortalece o interior. Depois, amplia o exterior. Primeiro, constrói a fundação. Depois, levanta o edifício. Primeiro, prepara o coração. Depois, libera a abundância. E quando esse momento chega, tudo aquilo que parecia desconectado finalmente se encaixa. Você entende as perdas, entende os atrasos, entende os obstáculos, entende os desafios, entende os navios queimados, entende por que certas portas precisaram fechar, entende por que certas pessoas precisaram sair, entende por que certos caminhos precisaram terminar. Porque tudo fazia parte da preparação, tudo fazia parte do alinhamento, tudo fazia parte do plano. Então, a partir de hoje, pare de perguntar apenas, por que isso está acontecendo comigo? E comece a perguntar, o que Deus está preparando através disso? Essa pergunta muda tudo. Ela transforma dor em aprendizado, transforma atraso em expectativa, transforma medo em crescimento, transforma obstáculos em oportunidades, transforma preparação em esperança. E quando a esperança permanece viva, a fé continua avançando. Quando a fé continua avançando, a disciplina continua trabalhando. Quando a disciplina continua trabalhando, os resultados inevitavelmente aparecem. Nunca se esqueça. O mesmo Deus que fechou algumas portas é o Deus que abrirá outras maiores. O mesmo Deus que removeu pessoas é o Deus que enviará conexões certas. O mesmo Deus que permitiu a preparação é o Deus que preparou a recompensa. Continue caminhando, continue acreditando, continue construindo, continue plantando, continue avançando, porque os navios ficaram para trás. O passado ficou para trás. A dúvida ficou para trás. E aquilo que Deus preparou para você está à frente, muito à frente, mais perto do que você imagina. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e escreva nos comentários. Eu não vou desistir. E se você deseja aprofundar sua jornada de fé, prosperidade e transformação mental, participe da nossa área de membros.
Também existe um material especial esperando por você no primeiro comentário fixado. Lembre-se, a fase difícil não é o fim da história. Muitas vezes, ela é apenas o início da maior virada da sua vida. Porque quando Deus decide mudar sua vida financeira, nada pode impedir aquilo que Ele já começou.